Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo que estamos disponibilizando para os irmãos. Como os irmãos sabem, noite de terça-feira é dia de estudo. Antes de mais nada, vamos orar ao nosso Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, teu Filho, nós estamos aqui gratos a Ti por mais um dia que o Senhor nos concede. Esteja conosco nesse momento que estaremos nos aplicando no estudo da história do que tange a nossa fé. Que o Senhor esteja conosco, fazendo que o nosso conhecimento seja ampliado, a fim de que percebamos, Senhor, que muitas pessoas deram a vida para que o Evangelho fosse pregado e para que as coisas viessem a acontecer da maneira com que nós temos hoje. Nós agradecemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Bom, vamos lá. Eu tenho dito para os irmãos que esses estudos eles têm sido muito bons, né? Proveitosos, pelo menos a gente tem tentado fazer algo de forma muito cuidadosa, né? Muito sistemática, muito organizada, cada texto sendo redigido de uma maneira muito cuidadosa, para que os irmãos tenham conhecimento das várias coisas que aconteceram no tocante à nossa fé. Então nós estamos falando muito aqui de coisas históricas, né? O estudo ele não é doutrinário, não é como nós fazemos, por exemplo, numa EBD. Não é. Nós estamos falando aqui de história, coisas que aconteceram para que a gente venha entender o que aconteceu na formação da fé cristã, do desenvolvimento da fé cristã. Tá certo? Então, a gente tem olhado isso sobre vários ângulos, né? Quando eu falo sobre vários ângulos, no olhar da história, sobre vários ângulos, para que a gente venha ampliar, né, o nosso conhecimento. Então, hoje, eu estou fazendo essa introdução assim com os irmãos, porque hoje nós vamos falar de um tema que ele é um pouco complexo. Quando eu falo complexo, não é questão de ser polêmico, eu estou falando complexo, tá certo? Para que a gente entenda bem sobre o que nós iremos falar hoje, eu preciso antes conversar com os irmãos algumas coisas. Nós falamos aí no início do nosso estudo, separamos eles em alguns períodos, né? Eu sempre falo para os irmãos da questão dos períodos, que isso é importante. Falamos ali sobre a época da patrística, que se desenvolveu do ano 100 ao ano 476, né? E nesse período falamos ali sobre a formação do cânon bíblico. Então isso também é muito importante para a gente poder entender o que nós vamos falar hoje. Bom, depois de 476, né, começa ali o período da Idade Média, que vai se estender até o ano 1517. Então, esse período nós falamos também sobre várias coisas que aconteceram na nossa fé. E no último estudo agora nós falamos também sobre o que aconteceu na pós-reforma. Ou seja, o que aconteceu após a reforma protestante, como que se desenvolveu, né, as denominações, como que o evangelho chegou até o Brasil, em que ano isso aconteceu, qual foi o ano que a denominação, elas começaram a surgir, né? E da onde que vieram, quais as linhas que deram origem a essas denominações. Tudo isso nós falamos no nosso estudo. Todo esse contexto, ele prepara um ambiente para a gente poder entender sobre o que nós iremos falar hoje. Porque quando nós olhamos as escrituras, a gente, às vezes, a impressão que dá é que as pessoas pensam que a Bíblia ela foi nos dada de uma forma muito repentina, né? Tudo aconteceu assim muito rápido e caiu como que pronta. Na verdade, não foi isso. Nós falamos lá no cânon do Novo Testamento sobre os vários períodos e anos e pessoas que contribuíram para que esse cânon fosse formado. Ali nós falamos na questão do cânon do Novo Testamento. Aí nós vamos falar hoje sobre a questão da Septuaginta. Né? Algumas pessoas poderão falar: Guedes, já ouvi falar esse nome em algum lugar. Ou Guedes, eu já sei tudo sobre isso daí. Se você já sabe, bom. Então, torce aí para que a gente consiga agora junto desenvolver, para que todos os nossos irmãos consigam entender um pouquinho sobre essa questão importantíssima aí na nossa história. Tá certo? Então vamos falar hoje da formação ali do Antigo Testamento, mas não
propriamente do Antigo Testamento, da formação dele no tocante à questão dos livros do judaísmo. Nós vamos falar da Septuaginta e os irmãos vão poder entender melhor isso a partir de agora. Então, vamos com calma, vamos com cuidado para a gente poder chegar aí a um fácil entendimento, tá certo? Como eu falei para os irmãos, o assunto é um pouquinho complexo, porque abrange um tempo muito longo da história e várias coisas que tem que voltar em outros momentos da história. Então é um pouquinho complicadinho, mas a gente vai tentar aqui facilitar ao máximo o entendimento, de maneira que a gente chegue a um conhecimento importante, tá certo? Vamos dar então o início aí. Na história do cristianismo, encontramos 3 grandes tipos de igreja cristã. Bom, isso nós falamos já, né, quando falamos ali da questão da Idade Média e tudinho. 3 igrejas cristãs, né, basicamente. Quais são elas? Em ordens institucionais, que a gente pode colocar assim, né, ó, pela ordem cronológica de organização institucional, nós temos a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa e a Igreja Protestante, tá? A Igreja Católica, como os irmãos sabem, esse nome começou lá mais ou menos no ano quando Constantino se converte, né? A religião que até então era perseguida, o cristianismo era perseguido, ele passa a ser oficial do Estado e nesse momento a igreja ela começa a se institucionalizar. Tá certo? Então ali já começa um processo da igreja ser católica. Por quê? Porque o nome católico significa universal, ou seja, algo para todo o mundo. Tá certo? Então, depois nós tivemos ali no ano de 1043 a questão da separação da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. Nós explicamos bem sobre isso. Os irmãos tiverem alguma dúvida no tocante a isso, dá uma olhadinha lá nos outros vídeos, isso aí é importante. Porque aqui nós só estamos dando mesmo, falando sobre a temática do assunto. E também tivemos ali, né, a igreja cristã, que é a nossa protestante, que no ano de 1517 vai acontecer a reforma. Então essas aí são as 3 linhas cristãs que existem pelo mundo afora, tá? Vamos lá então. Essas igrejas, elas usam cânon distintos. Então a gente poderia pensar aí, Guedes, já falou sobre a questão do cânon, mas o cânon é distinto? Bom, em alguns aspectos porque nós vamos ver que essa diferença, como vemos aqui, ó, essa diferença ela se dá basicamente no Antigo Testamento. Porque a formação do cânon do Novo Testamento é praticamente o mesmo, tá certo? Tanto para a Igreja Católica, quanto para a Igreja Ortodoxa, quanto para a Igreja Protestante. Os livros do Novo Testamento, eles são iguais, tá certo? Porque todas essas igrejas têm como origem os apóstolos. É claro, Cristo, mas quando a gente fala na questão de historicidade, a gente fala que são uma igreja apostólica, tá certo? Então vamos lá. Então qual é a diferença do cânon dessas 3 igrejas? Esse cânon, ele é diferente no que tange ao Antigo Testamento, né? E aí a diferença ela é um pouquinho grande, tá? Essa diferença é simples de entender, mas vamos lá. Quando as igrejas cristãs primitivas, no século 2 e 3, depois de Cristo, antes de haver a organização institucional da igreja, selecionaram os seus livros canônicos, tendo como base a Septuaginta. Olha aí, importante. A igreja, melhor dizendo, né, ela ainda não era institucionalizada, não tinha ainda nome católica, nada disso. Nós estávamos falando ali da igreja primitiva ainda no 2º e no 3º século. Nesse período, quando a igreja estava em formação do cânon, como nós vimos o desenvolvimento do cânon, essa formação do cânon, ela tinha como base, né, no que tangia ao Antigo Testamento, as escrituras na Septuaginta. Então a gente vai ver aí aonde que muda as coisas, o que é diferente de uma para outra, por que tem livros diferentes de uma para outra, tá? Bom, isso daqui é muito importante da gente entender. Eu tive um trabalhozinho para poder conseguir montar isso daqui, pesquisando bastante, mas eu consegui montar para ficar bem de fácil entendimento. Aqui nós temos uma linha do tempo, né, podemos dizer assim. A cruz, ela representa justamente, tá, o período
do nascimento do cristianismo, tá certo? Vamos dizer que Cristo está aqui, né, no período aqui da cruz, tá? Então vamos separar aqui, ó. Nós temos 1500 anos antes de Cristo, nós temos a questão do grego formativo, ou seja, a língua grega ela ainda estava em formação, tá? Nós temos entre os anos 900 e 330 antes de Cristo o grego clássico. Esse grego clássico é justamente aquele grego do período de Platão, Aristóteles, né, aqueles Sócrates, aqueles pensadores gregos. É o chamado de grego clássico. Aí nós vamos do ano 330 antes de Cristo até o ano 330 depois de Cristo. Bom, nesse período nós temos aí 660 anos de história. E justamente nesse período de 330 antes de Cristo a 330 depois de Cristo, nós temos aqui, olha, no meio, a questão do cristianismo propriamente dito, mas nós temos aqui a formação da Septuaginta, tá? Que é chamada de LXX, e nós vamos ver por que isso, como nós temos aqui a formação do Novo Testamento. Então, vamos entender isso daí. Esse período do grego, ele é chamado do grego koiné. Esse grego koiné, ele é um grego mais popular, era um grego mais usual. Tá certo? Então nós temos o grego formativo, nós temos o grego clássico, né? O período do grego clássico, e nós temos o período do grego koiné. Esse período do grego koiné foi que foi desenvolvido tanto a Septuaginta quanto o Novo Testamento. Bom, depois nós tivemos aí o período bizantino, né? O grego bizantino, e depois nós temos o grego moderno que se estende até hoje. Mas o que é foco do nosso estudo hoje é esse período aqui, ó, que vai da Septuaginta, onde ela foi né, escrita, ou melhor, traduzida, né, e o Novo Testamento. Esse período aqui corresponde a um tempo de 660 anos. 330 para antes de Cristo e 330 para depois de Cristo. Foca um pouco nisso porque é importante para facilitar o nosso entendimento, tá certo? Estamos falando aí de um período justamente em que o grego, a gente precisa lembrar como que aconteceu a questão da Septuaginta, ou o que vem a ser a Septuaginta, né? Nesse período, ali de 300 e pouco antes de Cristo, nós sabemos que Alexandre o Grande, ele começa a tomar a todo mundo, né? Ele expandiu o seu reino para todo o mundo. E eles utilizam que língua? A língua grega. Então é como hoje o inglês, por exemplo. Nós sabemos que o mundo, a língua comercial hoje é o quê? É o inglês, né? Devido ao império dos Estados Unidos, né? E grandes potências inglesas. Ou seja, a língua comercial é o inglês. Bom, já foi outras línguas no passado. Então, nesse período que nós estamos falando de Alexandre o Grande, a língua mundial passou a ser o quê? O grego, né? Então, é importante que nós entendamos que quando Alexandre ele vem a morrer, ele não deixou herdeiros. Alexandre o Grande não tinha herdeiros. Então, o que acontece? O reino dele é dividido por 4 generais, que pertencia, né, à hierarquia dele. Um desses generais, chamado de Ptolomeu II, ele ficou ali justamente naquela área, né, de Alexandria, ali, aquela área ali. O que acontece? Havia naquela área ali de Alexandria uma biblioteca cujo era a principal biblioteca do mundo, porque Alexandre, como ele pegou muitos territórios pelo mundo, muitas coisas foram levadas para essa biblioteca. Bom, então nessa época pediram para a Ptolomeu, né, para que eles tivessem uma versão, olha como é que começa, eles tivessem uma versão da Bíblia hebraica no grego. Ou seja, os judeus eles tinham ali todo o Antigo Testamento, que para os judeus não era Antigo Testamento. Não existe Antigo Testamento para o judeu, porque eles não consideram o Novo Testamento. Sabemos disso, tá? Então, o que acontece?
os judeus, eles tinham ali a sua Bíblia escrita em hebraico, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. O que eles queriam? Eles queriam traduzir a Bíblia hebraica para o grego. Então eles começaram a fazer isso. Aí nessa época, nós vamos aí dar continuidade para poder entender melhor o desenvolvimento da Septuaginta. A tradução começou a ser realizada por judeus em Alexandria, sob Ptolomeu II, ao ano 285 a 246 a.C., é justamente ali naquele período, né? Entre 330 para antes, né? Então nós estamos aí nesse período, sendo nessa época traduzido o Pentateuco. Essa versão é denominada também LXX. Por quê? Porque LXX significa 70. E essa tradução ela foi feita por 72 sábios, né? Então, ficou conhecida como os 70, né? Mas na verdade foram 72 sábios. Pois teria sido elaborada por 70, né? Ou 72 eruditos judeus. Então, o que acontece? Eles pegaram, então, esses sábios, foi mandado, né, pelo sumo sacerdote da época, e eles traduziram também em 70, um período de 72 sábios, eu não vou lembrar agora a data certinha, o tempo certinho, mas o que eles fizeram? Eles traduziram a Bíblia hebraica para o grego. E isso viria a ser conhecida como Septuaginta. Só que aí vai acontecer um probleminha, tá? E aí é que começa a coisa a enrolar um pouco. Os judeus, eles têm como o Antigo Testamento, que para a gente é Antigo Testamento, né? Como eu falei para os irmãos, para eles não é, porque eles só têm aquelas escrituras, eles chamam ela de Tanakh. Que vem a ser esse Tanakh? Esse Tanakh é justamente o T de Torá, não é? Porque os 5 primeiros livros da Bíblia, para os judeus, é mais importante. A gente não tem essa questão, né? De falar que um livro é mais importante do que o outro, mas o judeu tem. O judeu tem como mais importante na Tanakh, né, que é o nosso Antigo Testamento, eles têm como mais importante a Torá, que são os 5 primeiros livros. Depois eles têm aí, né, esse N, né, de Nebim, que são os profetas, e depois os Ketubins, né, os escritos. Ou seja, desses 3 aí, eles têm como mais importante a Torá. E foi justamente a Torá, os 5 primeiros livros, que foi traduzida do hebraico para o grego koiné. Então o que acontece? Até ali estava tudo tranquilo. A questão é que os demais livros, né, tanto os escritos, os livros poéticos, né, tudo aquilo, também deu continuidade à tradução deles. Bom, isso seria natural. Primeiro fizeram a questão da Torá, que era mais importante, né? Na visão deles era assim, nessa época. Então eles traduziram a Torá. E depois eles foram traduzindo os demais livros. Acontece que houve um determinado momento em que todos os livros hebraicos já haviam sido traduzidos para o grego. E todos eles iam sendo traduzidos e colocados na Septuaginta. Ou seja, tu vai lá e traduz o livro de, digamos, Isaías. Bom, ao traduzir o livro de Isaías, você traduz e coloca ele na Septuaginta. Traduz o livro de Ezequiel, traduz e coloca ele na Septuaginta. Sempre foi assim. Acontece que depois de um determinado tempo, outros livros que inclusive não haviam sido escritos em hebraico, eles foram inseridos na Septuaginta. Ou seja, ali já começa a ter uma dificuldade, tá certo? Mas a gente vai ter aí, e esse assunto a gente vai voltar nele um pouquinho mais para frente. Eu peço desculpa aos irmãos, eu sei que o assunto é um pouquinho complexo, mas eu estou tentando deixar ele mais fácil possível, tá certo? A gente está aqui conversando e eu juro para os irmãos que eu estou tentando fazer ele de uma maneira bem tranquila para a gente entender, mas eu reconheço que o assunto é um pouquinho complexo. Mas me ajuda a te ajudar. Vamos lá, irmãos, tá bom? Ao Pentateuco foram acrescentados os demais livros, cuja tradução foi feita por um grande número de pessoas diferentes, né? Por volta do 2º século a.C., todo o Antigo Testamento
pelo menos o seu conteúdo principal havia sido traduzido ao grego. Ou seja, então eles já tinham traduzido todos, né? Alguns já haviam sido escritos em grego e também foram anexados à Septuaginta, e outros foram escritos em hebraico, mas que não pertencem à questão dos livros hebraicos, tá certo? Não, para os judeus não são livros canônicos, e a gente vai entender isso um pouquinho ali na frente. Então vamos lá. Em fins do século I, olha só, isso aqui é muito importante. Em fins do século I, o Concílio Judaico de Jâmia estabelece o cânon estrito do Antigo Testamento, a saber, 22, né, ou 24, excluindo os livros escritos em grego e incorporados na Septuaginta. Foi aquilo que nós falamos lá. Vamos lá, vamos entender. Nós já estamos dizendo aí que já estamos perto do ano 100, já estamos falando do ano 90 e pouco ali. Ou seja, Jesus já tinha vindo, nós já estávamos aqui, por exemplo, na era apostólica. Lembra que eu falei isso para os irmãos? Que do ano 33 ao ano 100 nós temos a era apostólica, em que os apóstolos de Cristo estavam sobre a terra, desenvolvendo a fé, não é? E plantando igrejas. Nesse período, o judaísmo, né? Os judeus, eles fizeram um concílio, chamado Concílio de Jâmia, e eles diziam nesse concílio, olha, a gente precisa separar o que é a fé judaica do que é a fé cristã, porque os judeus, eles não creem em Cristo, mas a gente, cristão, a gente tem como base, como berço da fé, o judaísmo. Mas os judeus, ele não queria essa relação. Então, o que eles fazem? Eles vão lá e fazem um concílio, e nesse concílio de Jâmia, eles estabelecem quais livros eram livros canônicos para o judaísmo. É o chamado, né, da Bíblia hebraica. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram ali a Torá, pegaram os profetas, né, pegaram os escritos, e eles desenvolveram o seu cânon. E esse cânon é muito importante que nós lembremos, ele vai ser exatamente o cânon que nós protestantes temos, tá certo? E lá na frente eu vou voltar nesse assunto para a gente poder entender por quê e se há alguma diferença nesse cânon, tá certo? Então vamos lá. A Igreja Católica Romana confirmou o cânon com os deuterocanônicos no Concílio de Trento, depois de algumas controvérsias. 8 de abril de 1546, os livros do cânon do Antigo Testamento, todos devendo ser aceitos como igual devoção e reverência. Bom, então vamos entender aí. O que acontece? Quando nós tínhamos ali a Septuaginta ela tem muitos livros, né? Muitos livros. A Igreja Católica, ela tem alguns livros da Septuaginta que ela considera canônicos também. E para nós protestantes, esses alguns livros que a Igreja Católica considera canônicos, nós consideramos apócrifos, tá? E eu vou explicar por que daqui a pouco, mas vamos lá. A Igreja Católica, ela também tem como livros apócrifos alguns livros da Septuaginta. Não são todos os livros da Septuaginta que estão no cânon católico, não são. A igreja que mais utiliza livros da Septuaginta vem a ser a Igreja Ortodoxa, tá? E depois, inclusive, teve uma mudança nisso, mas a Igreja Ortodoxa, pelo seu maior tempo, aí ela conviveu com a quantidade maior de toda a Septuaginta. A Igreja Católica, ela pegou aí 5 livros, creio eu, 7, agora eu não estou me lembrado bem, mas acho que foram 7 livros que ela pegou para poder colocar no cânon bíblico. E ela, reconhecendo que esse livro, eles eram de uma canonicidade posterior, eles chamam esse livro de livros deuterocanônicos, ou seja, são livros que foram canonizados posteriormente. E nós, evangélicos, chamamos esses livros de livros apócrifos. Então essa daí é uma diferença importante da gente pontuar,
tá certo? Os católicos têm esses livros, né? É ali Macabeus, Tobias, Eclesiástico, né? Alguns capítulos a mais de Esté e Daniel, porque foram escritos em grego já, né? Não foram em hebraico, foram inseridos ali já em grego. Então, esses livros, a gente tem eles como apócrifos e a Igreja Católica tem eles como deuterocanônicos. Mas até mesmo dentro da Igreja Católica, isso daí foi controverso, porque muitas pessoas não aceitavam a canonicidade desses livros. Então a questão ela era recorrente, né? Em vários concílios, a formação, e aí não é uma crítica, eu sempre tenho cuidado de dizer que quando a gente fala sobre a fé de alguém, né, de outra religião, seja ela de qual for, a gente tem que tomar o cuidado de não dizer aquilo que eles não dizem, não é? Falo sempre que enriquecer o nosso estudo, não empobrecer a fala de ninguém. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá certo? Então, eles mesmo tiveram um processo longo na questão da formação dos seus livros canônicos, né, do cristianismo. E haja vista que nós, cristãos evangélicos, protestantes, também tivemos. Porque, para que os irmãos tenham noção, nós viemos da Reforma Protestante. E na Reforma Protestante ainda não havia sido decidido sobre a questão dos livros deuterocanônicos. Porque, como nós sabemos, nós viemos da igreja, né, católica, nós saímos ali da Reforma Protestante, mas os reformadores, eles tinham como alguns livros, não todos, mas eles tinham alguns livros deuterocanônicos como canônicos, normais, para eles não tinham diferença nenhuma. E alguns já acreditavam que sim, aqueles livros não deveriam ser canônicos, porque já pelo fato de serem atribuído a eles, né, como deuterocanônicos, ou seja, aquilo já era, né, eles foram canonizados posteriormente, então aquilo dali já soava mal, né? Então o que acontece? Houve ali um movimento para que esses livros começassem a ser retirados do cânon protestante. E isso foi um processo, isso foi longo, isso não foi de uma hora para outra. A Reforma Protestante, ela não emergiu já com os 27 livros do Novo Testamento, né, e os 39 do Antigo. Não foi. Para que os irmãos tenham ideia, Lutero ele criticava muito 2 livros deuterocanônicos, mas os outros ele aceitava. Por exemplo, ele colocava os 7 livros no final da Bíblia. Ele acrescentou, ele traduziu esses livros, né, e disse que esses livros eles tinham ali a questão da canonicidade duvidosa, ou seja, né, tivemos também João Calvino, que também falou sobre essa questão, mas que também não foi taxativo ao tirar, né, esses livros. Então nós temos ali um processo muito complexo, né, e grande. Isso só vai acontecer lá na frente, que nós vamos ver praticamente agora aí. Na Reforma Protestante, não obstante, né, prevaleceu o conhecimento apenas do cânon palestinense, mas não foram retirados 7 livros do cânon grego, deuterocanônicos ou apócrifos, sendo colocados no final do Antigo Testamento. Como eu falei para os irmãos, esses 7 livros, na Reforma Protestante, eles não foram de imediato retirados, porque a coisa estava em desenvolvimento. Havia muitas pessoas que aceitavam a canonicidade deles, como outras não aceitavam. E até na Reforma Protestante houve esse debate. Então o que os reformadores fizeram? Eles traduziam a Bíblia, né, para o alemão e para as demais línguas quando começaram a fazê-lo, e colocavam esses 7 livros no final do Antigo Testamento. Né? Até na continuidade aí a gente vai ver, estes livros foram considerados como instrutivos. Na Igreja da Inglaterra, a King James, no século XVII, também manteve os livros deuterocanônicos. Então, olha que interessante. Nós temos aí uma importante tradução da Bíblia, já no tocante ao mundo protestante, que é a chamada King James. A King James ainda estava sobre esse processo. E na primeira versão da King James, foi colocado esses livros deuterocanônicos no final dela.
Ou seja, a coisa ainda estava sobre pleno desenvolvimento. Mas com o passar do tempo, né, aquela corrente que entendia que os livros deuterocanônicos, eles deveriam ser considerados definitivamente como apócrifo, ela ganhou força. Tá certo? Por quê? Porque eles entendiam que algumas palavras e passagens desses livros, eles contradiziam a doutrina. Então, ou seja, aquilo não podia fazer parte do cânon, porque contradizia a doutrina, né? Então, a gente tem ali algumas questões que foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós temos, como coloquei ali para os irmãos um pouquinho antes, nós temos aí, ó, apenas o cânon palestinense. O que vem a ser esse cânon palestinense? Bom, vou voltar lá. Os irmãos lembram quando nós falamos que lá no século I, houve um concílio chamado Concílio de Jâmia, e os judeus eles olharam para trás e disseram, bom, qual é o cânon que nós reconhecemos, né? Qual é o cânon do judaísmo? Aí vale lembrar, irmãos, que nós somos o berço, né? Nosso berço, melhor dizendo, é o judaísmo. Então, o que acontece? Eles olharam para trás e viram a questão da Tanakh, né? Da Torá, dos Ketubins e dos Nebequins. Ou seja, a Tanakh era as leis, os profetas e os escritos. Eles fixaram isso daí. Quando vem a Reforma Protestante com essa corrente, já um pouquinho depois da Reforma, com essa corrente de que, olha, se o nosso berço é o judaísmo, e lá no primeiro século o judaísmo fixou como livros canônicos apenas aqueles dali, esse deve ser o nosso... Esse deve ser os nossos livros canônicos. E isso reforçou a ideia. Por quê? Por causa que aqueles livros deuterocanônicos, dentro do protestantismo, eles tinham muita resistência. Tá certo? Então, eles foram, ao longo do tempo, dentro até mesmo da Igreja Católica, muitas pessoas não aceitavam a questão desses livros como livros canônicos. Por isso que deu o nome de deuterocanônicos. Para nós evangélicos, eles são apócrifos e nós temos eles apenas como livros instrutivos, livros de instrução histórica, de conhecimento histórico, e não livros de inspiração divina. Tá certo? Então, vamos dar aí continuidade. Bom, a Igreja Episcopal Anglicana foi a primeira igreja a usar o cânon hebraico. E todas as igrejas protestantes seguiram essa mesma decisão. Aí vale a gente lembrar que essa igreja anglicana, lembra do estudo aí da semana passada? Quando nós falamos da linha reformadora e que a igreja anglicana, quando a gente fala de igreja anglicana, estamos falando da igreja da Inglaterra. Essa igreja anglicana, inclusive, foi a primeira igreja a se estabelecer no Brasil. Lembram disso? Pois é, essa igreja foi a igreja que primeiro adotou o cânon da Bíblia hebraica, ou seja, aquela decisão lá do primeiro século da igreja ainda primitiva em dizer que aqueles livros ali, eles eram os canônicos. A igreja anglicana foi a primeira a usar esses livros, retirando totalmente os livros agora apócrifos, tá certo? Não colocava mais eles nem no final da Bíblia, nem por questão de instrução, por nada. Simplesmente retirou-se porque entendeu que esse processo já estava acontecendo e esses livros eram de fato considerados pelo protestantismo como apócrifos. Tá certo? Então isso veio acontecer aí primeiramente com a igreja anglicana e todas as igrejas protestantes seguiram a mesma ideia. Por fim, aí, então, nós compreendemos que o motivo principal das diferenças é que as igrejas católicas e ortodoxas da Septuaginta, e quando eu falo isso daqui, vale lembrar que a igreja católica ela vai ter vai ter 7 livros a mais ali, né? E a igreja ortodoxa ela vai ter mais alguns livros, né, que para a gente são apócrifos e para eles deuterocanônicos, tá? Enquanto as igrejas protestantes seguem o cânon da Bíblia hebraica. Bom, queridos, hoje foi isso. Eu estou tentando trazer a coisa de uma maneira ainda que abrangente, mas de forma bem tranquila para a gente poder chegar a um denominador comum, de uma maneira bem
plausível, para a gente poder entender o assunto. Espero que os irmãos estejam gostando, espero que os irmãos estejam aí compartilhando desse nosso estudo. Esse estudo ele tem como finalidade ampliar o nosso conhecimento, para que quando nós estivermos conversando, né, com alguém, nós temos base para poder conversar também sobre a formação, né, da nossa fé no que tange a nossa história. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.